Meus irmãos, vamos meditar em 1 João, capítulo 5, versículo 6, até o versículo 12. Me acompanhe aí na leitura desse texto. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E esse é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Meus irmãos, um filósofo muito conhecido chamado Bertrand Russell, ateu famoso, autor de mais de 100 livros e ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Ele escreveu um dos seus livros mais famosos, chamado Por que eu não sou um cristão? Nesse livro, ele argumenta que todas as religiões organizadas não passam de mera hipocrisia e resquícios de um mundo bárbaro, com falta de conhecimento. Essas religiões não conferem em nada com a realidade. E foi assim que um dia, quando um repórter lhe perguntou o que ele faria se Deus estivesse diante dele, Rousseau respondeu: eu diria, Senhor, por que o Senhor não deu provas mais convincentes? Meus irmãos, o apóstolo João discorda de Rousseau. Ele mostra que Deus não só deu provas convincentes, como ele deu várias provas, várias testemunhas, vários testemunhos. E aqui nesse texto, nós vamos ver o apóstolo João nos mostrando 6 testemunhos de que o cristianismo é verdadeiro. 6 testemunhos de que Jesus é o Filho de Deus. E o primeiro testemunho que nós encontramos aqui nesse texto é o batismo. Os versículos 6 a 8 dizem assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Como eu venho falando para vocês nesses nossos últimos módulos do curso sobre como estudar a Bíblia é completamente clara e assertiva em seus principais ensinos e doutrinas. Mas há sim passagens na Escritura que são complexas, que são difíceis. O próprio apóstolo Pedro se descreve assim alguns dos escritos de Paulo, como difíceis de entender. Mas não são apenas os escritos de Paulo que têm um caráter mais complexo. Pedro, ao que tudo indica, faleceu cerca ali de 60 depois de Cristo, tendo sido executado diante do imperador Nero, diante do império de Nero. Mas João escreveu depois, ali entre 85 a 95 depois de Cristo, tanto o seu evangelho como suas epístolas, dentre as quais nós temos aqui diante de nós a primeira epístola de João.
Provavelmente, se Pedro tivesse lido uma dessas epístolas, ele diria, em sua declaração a respeito das dificuldades das Escrituras, que não só alguns dos escritos de Paulo são difíceis, como também, e principalmente, alguns do de João. Vide Apocalipse, por exemplo, e essa passagem que nós temos diante de nós. Se você nunca leu essa passagem antes, ou nunca fez isso realmente estudando com cuidado, é muito difícil que você tenha aqui uma resposta clara para dizer o que João está querendo dizer com água e com sangue. Aquele que veio por meio de água, mas não somente por meio da água, como também do sangue. Só que não se preocupe. Como eu falei, Pedro repetiria, assim como você, assim como eu. É difícil. Esse texto apresenta uma das dificuldades mais debatidas na história da igreja. O que João está querendo dizer aqui por meio desses símbolos? O que ele quer dizer aqui, por exemplo, a respeito da água e a respeito do sangue? Existem algumas teorias. Brevemente, para que vocês tenham noção, alguns dizem que água e sangue representam aquele fluido que saiu do corpo de Cristo quando ele foi perfurado pela lança após a sua morte na cruz. Se você observar lá em João, no Evangelho do mesmo autor, no versículo 34 até o 35 do capítulo 19, está escrito: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. Alguns então argumentam que essa referência a água e sangue é uma maneira de João apontar para esse acontecimento que ele narra em seu evangelho, enfatizando que Cristo sim morreu na cruz, ao contrário do que os seus opositores, os falsos profetas que estavam pregando mentiras para os seus destinatários aqui, haviam afirmado. Mas essa não é a única teoria. Alguns argumentam que água e sangue são referências aos dois sacramentos. Água, referência ao batismo, e sangue, referente à ceia. Afinal, o vinho representa o sangue. Outra das teorias a respeito disso é de que está aqui uma referência ao nascimento e morte. Sangue, obviamente, referente à morte, e água como referente ou ao sêmen que sai do marido, ou ao líquido que se encontra na barriga da mãe. Porém, uma última teoria, que é onde nós vamos nos firmar, entende que aqui João está se referindo ao batismo e à morte na cruz. A água, então, representando o batismo, e o sangue representando a morte na cruz. Mas como é que nós vemos isso? Da onde é que nós podemos nos basear para entender que aqui temos uma referência ao batismo, se não há nenhuma expressão direta ao batismo? O que nós vemos aqui precisa ser entendido diante do contexto que João estava vivenciando. O que é que nós já aprendemos sobre esse contexto, tantas vezes meditando nele? É que alguns falsos profetas estavam negando a encarnação de Cristo, principalmente negando a sua morte na cruz, dizendo que, já que ele era Deus, ele não poderia morrer na cruz. Dentre esses falsos profetas, um que ficou muito conhecido na história, chamado Cerinto, afirmou que o Cristo divino e celestial desceu sobre o Jesus homem terreno durante o batismo, mas o abandonou antes da sua morte na cruz. Em resposta a isso, João está argumentando que Cerinto estava enganado. Jesus Cristo, homem, mas também Deus, é aquele que tanto estava ali, completo no seu batismo, como completo em sua morte. Ele iniciou seu ministério no batismo, mas ele também está ali concluindo de alguma maneira o seu ministério terreno em sua morte.
E por causa desse contexto, nós entendemos que João está falando aqui do batismo, ele está refutando essa teoria de Cerinto de que o Cristo divino só estava presente no batismo, está dizendo, olha, nós concordamos que Jesus veio por meio da água, como referência ao batismo. Sim, era uma coisa que ambos concordavam. Mas não somente por água, Cerinto, não somente por água, falsos profetas. Ele veio também por meio do sangue. O sangue aqui representando a morte dele na cruz. Mas isso também é baseado pelas Escrituras. Nós temos a expressão por meio de água ou com água, uma expressão que é traduzida a partir da mesma ideia no grego, sendo encontrada 3 vezes no Evangelho de João, no Evangelho do mesmo autor. E todas as 3 vezes que nós vemos essa expressão grega traduzida lá no Evangelho de João como com água, é uma referência ao ministério de João Batista, que dizia que batizava com água, em contraste com aquele que viria e batizaria com o Espírito Santo para a salvação. Então, nós vemos aqui algumas indicações de que João estava falando do batismo. Mas além disso, meus irmãos, então, como é que nós podemos entender que o batismo de Jesus era um testemunho de que ele era o Filho de Deus? Basta olharmos para a narrativa a respeito do batismo. Ela está, de alguma maneira, presente no Evangelho de João, mas ela está bem completinha ali, no Evangelho de Mateus. Mateus 3, versículos 16 a 17, diz assim, prestem atenção aqui. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. O batismo é um dos primeiros eventos mais fortes que testemunham a respeito da filiação divina de Jesus a Deus. O batismo testemunha que Jesus é o Filho de Deus. Mas o batismo, meus irmãos, não é o único que está testemunhando isso. Aqui João está o tempo todo tentando apontar para essa ênfase de que Jesus é o Filho de Deus. No versículo 5, o versículo anterior a essa passagem que nós estamos lendo, diz, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E então João vem aqui com os seus testemunhos para provar. O que é que testemunha? O que é que nos comprova? O que é que nos evidencia que Jesus é o Filho de Deus? Em primeiro lugar, João aponta para o batismo, mas não somente para ele. Ele segue com mais 5, são 6 que ele apresenta aqui. E o segundo testemunho é o da morte na cruz. É o da morte na cruz. João queria deixar claro que Jesus, o homem-Deus, não veio apenas por meio de água, ele não estava presente apenas no batismo, ele veio também por meio do sangue, o sangue aqui representando a sua morte na cruz. Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz, e a morte na cruz testemunha também sobre essa filiação divina de Jesus a Deus. A morte na cruz testemunha que Jesus é o Filho de Deus. Nós vemos isso também no Evangelho de Mateus. Quando Cristo está para morrer, ele já está em seus momentos finais ali na cruz. No capítulo 27 de Mateus, versículos 50 a 54, está escrito assim. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Jesus morreu. Como João afirma, ele disse, está consumado, ele consumou a sua obra, a obra que ele veio para fazer, a obra da salvação. Mas o texto continua. O que aconteceu na morte de Cristo? O versículo 51 do capítulo 27 de Mateus continua dizendo, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes. O véu que separava o lugar santo dos santos, o véu que separava o lugar de Deus de nós foi rasgado, porque agora Cristo
tirou de nós a separação de Deus, ele nos reconciliou e agora temos acesso a Deus por meio não de um véu, mas de Cristo Jesus. Esse véu foi rasgado na morte de Cristo, mas não somente isso. O testemunho da filiação divina de Cristo continua em sua morte. É dito que a terra tremeu e as rochas se partiram. Aqui não estamos diante de uma narração poética, estamos diante de acontecimentos que demonstram a grandeza da morte do Filho de Deus. O texto continua dizendo que os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. Se quando nós estamos nos nossos últimos momentos de vida, a morte nos domina, quando o Filho de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida, encostou na morte, não foi a morte que o dominou. Ele venceu a morte. E a morte não teve poder nem para reter outros que havia dominado anteriormente. Quando aquele que é a vida tocou naqueles que estavam mortos, eles ressuscitaram. E não somente isso, ele também ressuscitou. Mas o texto continua, e saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade e apareceram a muitos. Eles testemunharam. E por fim, o texto diz que o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A morte na cruz testemunha de que Jesus é o Filho de Deus. Jesus não foi meramente um agente especial, usado por Deus, adotado por ele ali em seu batismo, mas abandonado em sua morte. Jesus é o Filho de Deus, aquele que é Deus, mas se encarnou, veio ao mundo, andou entre nós. No seu batismo tem já um testemunho de que ele é Filho de Deus, mas na sua morte, com o derramamento do seu sangue, também testemunha, porque ele morreu, e ele morreu para que nós vivamos e vivamos eternamente para ele. João nos diz nesse mesmo livro que temos diante de nós, nessa epístola: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A morte de Cristo na cruz testemunha de que Jesus é o Filho de Deus. Duas testemunhas estão presentes aqui. Mas nós temos ainda o terceiro testemunho. João nos aponta para o Espírito Santo de Deus. Versículo 6 diz: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, Cerinto, mas com água e com sangue, com o seu batismo e com sua morte na cruz. E o Espírito Santo aqui, é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só Espírito. Eu estou lendo aqui, meus irmãos, na versão Nova Almeida atualizada. E é relevante afirmar isso, porque talvez vocês, se não estão usando essa mesma versão, estejam olhando para o texto e dizendo: o Saor não para de pular uma parte dele. Em algumas outras traduções, há um pequeno acréscimo a essa passagem, que inclusive, se você tem, por exemplo, a Almeida Revista Atualizada, você vai encontrar entre colchetes. Esse acréscimo não se encontra naqueles manuscritos mais antigos. Ele se encontra em apenas alguns poucos manuscritos do século XII para cá. Nós temos que lembrar
apesar de que isso não afeta em nada a nossa fé nas Escrituras e a prova de que a Escritura é a palavra de Deus, mas nós temos que nos lembrar que nós não temos mais os originais. O que Paulo escreveu saiu do punho dele, não está guardado em um museu, nós não temos mais. O que João escreveu, o que nós temos na Escritura, não temos mais. Mas nós temos milhares, não são poucas, são milhares de cópias. Aquilo era tão valioso que foi copiado incessantemente até se esfarelar e se desfazer. Mas a grande quantidade de cópias nos testemunha de que nós estamos diante de um texto como ele era no original. É aquela coisa, pense nessa ilustração. Você escreveu, vamos imaginar, vamos voltar aqui, pelo menos uns 20 anos, talvez uns 30. Mas uns 20 anos eu acho que são o suficiente. Para a época em que mandávamos cartas para as pessoas. Imagine que você escreveu uma carta e você se tornou alguém famoso. Você faleceu e aquela carta se tornou um documento importante, um dos seus escritos. Ela foi então copiada, até que ela se esfarelou de tanto ser copiada por ter sido considerada importante. Mas agora há tantas cópias dela, que ainda que você possa encontrar certas diferenças de uma para outra, você tem tantas que ao comparar, você consegue encontrar um padrão e reconhecer que a maioria concorda com um texto. E se você tem não dezenas, não centenas, mas milhares de cópias, todas concordando, a maioria delas, dessas milhares delas, concordando entre si a respeito de um texto, não fica difícil nós entendermos que aquele era o texto que correspondia ao texto original. É assim que a gente faz com todos os escritos antigos que nós temos, tá? Quando você leu alguma coisa sobre Platão, sobre a Ilíada de Homero, sobre textos históricos que nós acreditamos narrarem o que aconteceu nos primeiros séculos, na Idade Média ou coisa do tipo, você não tem os originais, você tem cópias. Mas você não tem milhares de cópias. E não tem cópias próximas da data de origem desses textos. Das Escrituras você tem milhares. E essas cópias, elas então nos apontam para aquilo que é o texto original das Escrituras. É importante dizer isso, para explicar para vocês por que nós temos uma diferença entre algumas traduções. Algumas consideram essas cópias que têm esse texto a mais. Um texto a mais onde é dito que há 3 que testemunham no céu: o Espírito, a Palavra e o Filho. Agora não me recordo exatamente se são esses 3, mas nós temos 3 que testemunham no céu e depois 3 que eles afirmam testemunhar na terra. Mas o que nós vemos aqui é que isso provavelmente acabou sendo um acréscimo. O que nós temos nesse texto, conforme aqui, por exemplo, na Nova Almeida, aponta para o texto da palavra e nos mostra o que é essencial ao texto. Que há testemunhas sobre a filiação divina de Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Aqui nós temos isso. E aqui nós vemos o Espírito como uma dessas testemunhas, o mesmo Espírito que nos guarda. O Espírito é aquele que o próprio Cristo afirmou que testemunharia a respeito dele. Jesus disse lá em João 15:26, quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Como Cristo profetizou, assim aconteceu. O Espírito testemunhou dele. Esse Espírito Santo é o que esteve com Cristo em todos os momentos. Ele estava com Cristo ali na sua concepção. Ele estava com Cristo ali no seu batismo. Com Cristo ali na sua tentação. E com Cristo em todo o seu ministério, em sua morte e em ressurreição. Porque a palavra nos diz que foi o Espírito que ressuscitou ao nosso Senhor Jesus. Esse Espírito é aquele que testemunha em nossos corações que Jesus é o Filho de Deus. É aquele que testemunha por meio da palavra que ele inspirou homens a escrever, mas homens que foram guardados do erro para nos apontarem o que a palavra realmente aponta, que Cristo é
o Filho de Deus. E esses três, o batismo, representado aí então pela água, a morte na cruz, representada pelo sangue, e o Espírito, são unânimes em dizer que Cristo é o Filho de Deus. Três testemunhas. No Antigo Testamento foi ensinado que aquilo que deveria ser acreditado, os fatos aos quais deveríamos dar credibilidade, seriam aqueles que tinham testemunho de pelo menos 2 ou 3 testemunhas. João nos apresenta aqui essas 3 testemunhas. Mas, como é comum a João, enfático e repetitivo para mostrar e inculcar em nossa mente o seu ensino, ele não dá apenas 2 nem 3, ele nos dá 6. Ele continua nos mostrando testemunhos de que Jesus é o Filho de Deus. Olhe agora para os versículos 9 a 10, onde vemos que o quarto a testemunhar sobre a filiação de Cristo é o próprio Pai. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. Aqui vemos João apontar para o testemunho daquele que as Escrituras dizem que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não o cumprirá. O mesmo que o autor aos Hebreus afirma, que é impossível que minta. É esse o justo juiz, a testemunha perfeita, aquele que é a verdade, que nos testemunha, que nos afirma, que nos mostra que Jesus é seu Filho. Nós temos o testemunho do próprio Pai. E Jesus nos mostra isso. Ele diz, é o Pai que testemunha. Em João 5, do 37 ao 38, está escrito: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não têm a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. É o próprio Pai que testemunha que Cristo, que Jesus é o seu Filho, que Jesus é o Filho de Deus. E se o testemunho de 2 ou 3 testemunhas era aceito, que dirá do testemunho do Deus perfeito, que não mente e que é a própria verdade. O Deus que conhece todas as coisas e que não se engana. E aqui é muito lindo observarmos o que Charles Spurgeon, chamado Príncipe dos Pregadores, comenta. Ele diz assim: que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, citando uma passagem das Escrituras. Uma palavra de Deus deve valer 10.000 palavras de homens, sejam eles filósofos de hoje ou sábios da antiguidade. A palavra de Deus é contra todos eles, pois ele sabe infalivelmente. Ele conhece o seu próprio Filho como ninguém mais pode conhecer. Conhece nossa condição diante dele. Conhece a maneira de nos perdoar. Não há nada em Deus que possa levá-lo a errar ou cometer um erro. E seria uma blasfêmia supor que ele nos enganaria. Seria um insulto a ele, que não nos atrevemos a cometer nem por um momento, supor que ele enganaria deliberadamente suas pobres criaturas por meio de uma proclamação de misericórdia que não significasse nada, ou apresentando a eles um Cristo que não poderia redimi-los. O Evangelho, tendo Deus como testemunha, não pode ser falso. Qualquer que seja o testemunho contra ele, o testemunho de Deus é maior. Devemos crer no testemunho de Deus. Esse é o testemunho de Deus a respeito do seu Filho. E é nele que nós devemos crer. Neutralidade e indecisão são impossíveis, não existem. Não é uma opção.
Ou cremos no testemunho de Deus de que Jesus é seu Filho? Ou fazemos como Rousseau e negamos que o cristianismo seja verdadeiro, negamos que Jesus seja Filho de Deus e trazemos sobre nós condenação por preferirmos crer em homens incrédulos e ímpios, ao invés do Deus Todo-Poderoso, sábio, onipresente, onisciente, que nos afirma de maneira inerrante que Jesus é o seu Filho. Aquele que faz isso, que nega que Cristo é Filho de Deus, como João narra Jesus dizendo em seu Evangelho, está condenado. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome unigênito, no nome do unigênito, Filho de Deus, Jesus Cristo. Em que você tem crido? Em quem você tem crido? No testemunho de Deus ou no testemunho dos homens que em sua suposta sabedoria se tornaram como loucos e negaram a verdade de Deus e adoraram a criatura ao invés do Criador? Cuidado com aqueles sábios em quem você coloca a sua confiança. Não creia neles. Creia no Deus que sim é todo sábio. E é interessante percebermos que isso tem a ver com a incapacidade do homem natural de discernir as coisas que vêm de Deus, porque elas são espirituais, e o homem natural, o homem não regenerado, é incapaz de entendê-las, porque ele não acredita nas coisas que vêm de Deus. É aí que nós vemos que se nós cremos no testemunho de Deus, nós cremos porque Ele mesmo graciosamente nos deu a fé que é aqui o quinto elemento, a quinta testemunha que nos mostra que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 10, aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus que Deus dá a respeito de seu Filho. A nossa fé é a quinta testemunha que João nos apresenta aqui, que nos comprova que Jesus é o Filho de Deus. Como Paulo vai dizer em Romanos 9-10, se com a boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e com o seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. É a nossa fé, a fé que é um dom de Deus, que não vem de nós, que testemunha em nós mesmos, que cremos corretamente que Jesus é o Filho de Deus. Como João disse anteriormente aí no versículo 1 do seu texto, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, foi regenerado, nasceu de novo, agora não é mais homem natural, é homem espiritual que consegue entender as coisas do Espírito de Deus e consegue entender que Jesus é o Filho de Deus. E no versículo 4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. É a fé que Deus nos deu, que testemunha em nosso coração, nos dando certeza de que Jesus não era um mero homem abduzido, possuído pelo Espírito de Deus. Ele era o próprio Deus, ele era o Filho de Deus, ele é o nosso Salvador. E a nossa fé testemunha a respeito disso. Mas por fim, João nos apresenta uma sexta e última testemunha. Ele nos mostra que o evangelho no qual cremos por meio da fé que Deus nos dá, testemunha de que Jesus é o Filho de Deus. O evangelho é a sexta testemunha. Como João diz aí nos versículos 11 a 12 do capítulo 5. E o testemunho é este,
que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida eterna que graciosamente recebemos de Deus é concedida justamente por crermos que Jesus é seu Filho, que Jesus é o Filho de Deus. Isso aqui é um imenso testemunho da filiação divina do nosso Senhor. É tão verdade que Jesus é Filho de Deus, que é somente crendo nisso que Deus nos dá a vida eterna, que Deus nos adota também como seus filhos. Sem isso, nós já estamos condenados. Meus irmãos, sempre que eu falo sobre isso, sobre como o Evangelho aponta para a verdade de que Jesus é o Filho de Deus, eu lembro que as Escrituras nos ensinam que esse Jesus que nasceu como Filho de Deus, ele é o próprio Evangelho. Lá em Lucas capítulo 2, versículos 9 a 11, está escrito assim, Lucas 2, do 9 ao 11. Quando alguns pastores estavam ali reunidos e Jesus havia nascido, alguns anjos apareceram a eles e disseram. O anjo, porém, lhe disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Os anjos usam aqui a palavra boas novas. Palavra aqui que está numa forma verbal com a mesma raiz do substantivo evangelho. Eles dizem, eu vim aqui evangelizar vocês, anunciar a vocês a boa nova. Anunciar a vocês o Evangelho. E o que é o Evangelho que eles vêm trazer? O Evangelho é Jesus, o Filho de Deus, nasceu. Jesus é o Evangelho. O Filho de Deus que nasceu entre nós. Que encarnou no mundo caído, mas sem pecado. Andou entre nós. Cresceu em estatura, mas cresceu acima de tudo em graça. Viveu uma vida perfeita, cumprindo toda a lei que nós falhamos, cumprindo a lei em nosso lugar. Foi batizado, mas não somente isso, como morreu naquela cruz, para por meio do seu sangue, nos trazer o perdão dos nossos pecados. E ressuscitou, porque morte não é inimigo forte o suficiente para detê-lo. Ele venceu a morte. E ele, ressuscitado, nos trouxe vida e nos fará vencer também com ele a morte de uma vez por todas. Esse Jesus, que viveu esta vida perfeita e que eternamente é o nosso Deus, de eternidade passada a eternidade futura, ele é o Evangelho. E o Evangelho em que cremos por meio da fé que Deus nos dá é a sexta testemunha de que Jesus é o Filho de Deus. Porque somente por meio desse Evangelho, somente crendo que Jesus é o Filho de Deus, que nós recebemos a vida eterna. E aquele que não crê nisso, que não crê que Cristo é o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Esse está condenado. Esse receberá a justa e eterna condenação pelos seus pecados. Quem é você entre esses dois? Em quem você tem crido? No testemunho de quem? Não faça como Rousseau. Não faça como tantos outros homens. Não julgue que Deus não deu evidências suficientes. Que Deus não apresentou testemunhas suficientes. Ele apresentou inúmeros testemunhos. E João ressalta aqui para nós 6 deles. Testemunhos que nos mostram que Jesus é o Filho de Deus. E que todo aquele que verdadeiramente crê nessas coisas tem nele a vida eterna. Em quem você tem crido? Em homens ímpios, incrédulos, falhos,
que não acertam nem sequer na previsão do tempo. E por isso você está condenado, ou você tem se arrependido dos seus pecados, não confiado nem nesses homens, nem em você mesmo, mas confiado no testemunho de Deus, tão abundante em sua palavra, tão abundante ao longo da história, de que Jesus é o Filho de Deus, e assim você tem colocado nele a sua fé, e recebido assim a vida eterna. Não seja como o primeiro grupo, não seja como Rousseau. Não ganhe um prêmio Nobel, não ganhe o reconhecimento pela escrita de mais de 100 livros. Não ganhe o mundo inteiro, se para isso você tiver que perder a sua alma. Ganha Cristo. Ganha Cristo. Ele é o maior presente, Ele é o maior prêmio. E Ele está disponível para todos aqueles que creem no seu Evangelho, que creem que Ele é a boa nova, que creem que Ele é o Filho de Deus, que veio para nos salvar, não pelas nossas obras, mas pelas obras perfeitas dEle. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, só há vida eterna para você. Mas se você ainda não está, ainda há tempo. Hoje é o dia da salvação, corra para Cristo. Clame pela sua salvação, peça que Ele o aceite. Ele aceita todos aqueles que o invocam em verdade, todos aqueles que com o coração quebrantado o buscam. Saiba que se você verdadeiramente quer a Cristo, Ele não o recusará. Ele está de braços abertos para salvar todos os que creem nele. E todo o seu povo, todo aquele povo que Ele comprou por meio do seu sangue, vai crer. Crer que Ele é o Filho de Deus, crer no seu Evangelho e ter nele a vida eterna. João nos mostra aqui que o batismo testemunha isso, que a morte na cruz testemunha isso. O Espírito Santo, Deus Pai, a nossa fé e o próprio Evangelho. Essas 6 testemunhas nos comprovam que Jesus é o Filho de Deus. Creia nele e tenha nele a vida eterna.